Vestibulando, vamos analisar agora a questão número 4 da prova de História do vestibular do UFRN 2010. Foi uma questão que tratou da Revolução de 1930, foi liderada por Getúlio Vargas, que marca a transição da República Velha para a própria Era Vargas. Foi uma questão que tratou do contexto da Revolução, tanto no âmbito de História do Brasil, quanto nas suas repercussões no que diz respeito à história do Rio Grande do Norte. Na sua letra A, a questão pedia duas medidas que foram adotadas pelo governo revolucionário exatamente para suprimir as práticas políticas que caracterizavam o poder das oligarquias. Nesse sentido, nós escolhemos aqui apontar na resposta o cancelamento da Constituição de 1891. Essa Constituição ela foi, no caso, revogada e ela trazia como característica, uma das suas características principais, a figura do voto aberto, o voto declarado, que é exatamente a base para a existência do chamado voto de cabresto, o elemento que fundamentava o poder dos coronéis e das oligarquias, o elemento que permitia que os coronéis e as oligarquias manipulassem tanto o próprio voto quanto a vida do eleitor. Então é o fim do voto de cabresto, já nessa medida que cancela a Constituição de 1891. Outro ponto que nós poderíamos citar foi a substituição dos até então presidentes dos estados ou os governadores dos estados, que representavam exatamente as oligarquias, não é isso, dominantes até aquele momento da Revolução de 30, por interventores nomeados diretamente pelo governo revolucionário de Vargas. Vale destacar que entre esses interventores, muitos eram oriundos do movimento tenentista. O movimento tenentista que nós aprendemos nas nossas revisões, nas nossas aulas, no Ciências Aplicadas, que foi um movimento que representou a oposição armada ao governo das oligarquias e que transcorreu durante a década de 1920, aparecendo sob a forma exatamente no início de três grandes pontos, que foram a Revolta 18 Forte, a Revolta Paulista de 24 e, finalmente, a própria Coluna Prestes. A Revolução de 30, ela marca o momento em que esse tenentismo está chegando ao poder, exatamente na figura dos interventores citados nesse momento. Analisando agora a questão B, dessa mesma questão número 4, né, a letra B da questão 4 da prova de História, nós apontamos aqui duas repercussões da Revolução de 30 no Rio Grande do Norte. Uma primeira delas é a própria deposição do então governador Juvenal Lamartine de Farias. Juvenal Lamartine, lembrem, ele era vinculado à oligarquia, não é isso, Bezerra de Medeiros, que havia apoiado a candidatura de Júlio Prestes contra a Aliança Liberal de Getúlio Vargas e João Pessoa. Esse apoio político custou exatamente a derrubada da oligarquia durante o processo revolucionário, lembrando que o homem que liderou a Revolução de 30 no Rio Grande do Norte foi João Café Filho. Outra coisa que você poderia citar, outro fato que você citado, é exatamente o início do próprio período interventorial no Rio Grande do Norte. Nesse caso, foram 5 interventores em uma sequência, de uma fase que ficou marcada exatamente pela instabilidade política. Houve, no caso, uma oposição velada, isso das oligarquias depostas, eles entravaram o processo político, dificultaram a coisa para os interventores, e isso transcorreu até que essa fase interventorial chegasse ao final, por meio do início da chamada fase constitucional da Era Vargas. No Rio Grande do Norte, o que encerra esse período é exatamente a eleição de Rafael Fernandes para governador do estado do Rio Grande do Norte em 1934.